Devemos ser grato a Deus por todas as coisas? Este é o assunto do nosso vídeo de hoje, tá bom? Então já quero aqui dizer para vocês, seja bem-vindo a este canal. Eu sou o Kenneth e aqui nós pensamos a vida e a fé de um jeito prático, objetivo e com base na cosmovisão cristã, e eu quero muito te convidar para fazer parte disso junto comigo, tá bom? Se inscreva aqui nesse canal, ative o sininho, tá? Comente aqui, dê a sua opinião para que eu possa saber o que vocês pensam a respeito daquilo que estamos fazendo aqui, tá bom? Ó, como você sabe, ou se você chegou aqui pela primeira vez, você não sabe, mas saberá agora. Estamos fazendo uma série sobre 12 lições da vida de Paulo, que é com base neste livreto aqui que eu fiz, tá bom? Já há um ano e meio, mais ou menos. E agora faremos, então, o conteúdo em vídeo, pelo menos uma parte desse conteúdo em vídeo, tá? Você pode encontrar este ou outros livros meus apenas entrando no Google e escrevendo Kenneth Carvalho Devocional. Com certeza você vai achar alguns dos meus livros, tá bom? Mas vamos lá. O nosso assunto hoje é: devemos ser gratos a Deus por todas as coisas? Essa pergunta, ela vem de um texto base. O texto base é 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Passo a citar o texto que diz: em todas as coisas... Ou em todas as coisas não, vamos voltar aqui. Eu fiquei com uma versão na cabeça e coloquei outra. Vou ler a versão que eu coloquei. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graças. O que isso significa? A primeira coisa que a gente tem que ver nesse texto é isso. O que significa em tudo dai graças? O texto não diz por tudo dai graças, mas diz em tudo dai graças. Isso faz toda a diferença. A gente vai ver por quê. A palavra nos chama a atenção, a gratidão não por causa da dor, mas em meio à dor, com a dor ou durante esse processo. Essa é a ideia do texto. João Calvino, ao comentar esse texto, ele interpreta da seguinte forma, passo a citar: Deus nos abraça em Cristo com tanta ternura que transforma em nosso proveito tudo o que acontece. Entende? Deus faz com que todas as coisas seja proveitoso, todas as coisas que acontecem conosco, ou à nossa volta, passa a ser proveitoso quando estamos em Cristo. A gratidão aqui não é um sentimento frágil e passageiro, mas é uma postura fundamentada na soberania de Deus. Porque eu só entendo que alguma coisa pode ser boa nessa vida porque eu entendo que Deus está sobre o domínio de tudo. Entende isso? Então, uma outra verdade que a gente pode ver nesse texto também é a questão do foco do texto, o foco da gratidão está em Cristo. O texto aponta para a centralidade de Cristo. A parte B do texto diz: esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. A gratidão verdadeira não se fundamenta nas circunstâncias, mas na certeza de que Deus está operando em Cristo Jesus para o nosso bem. Então, veja que não é uma ideia romantizada e também não é uma ideia frágil, mas é uma ideia concreta, de certeza, de convicção em Cristo Jesus. Nós somos gratos porque esta é a vontade de Deus. Existe um propósito para essa gratidão. E a gente vai falar sobre isso aqui no nosso próximo ponto, que é que a gratidão é como um processo para a santificação. Esse nosso terceiro ponto, a gente vê que a palavra usada aqui no grego, como em tudo, que é traduzida como em tudo, ela pode ser traduzida de algumas formas. Ela pode ser traduzida como em, por ou com. Ou seja, devemos ser gratos a Deus em tudo, que é durante a dor, ou por tudo, que é com entendimento. Então esse por tudo não é por causa do entendimento, por causa do sofrimento, mas esse por tudo é com entendimento, de forma racional. Mas também, contudo, carregando nossas limitações. Então veja que não é simplesmente abandonar a dor, mas é carregar isso. Então,
Eu não estou dizendo que nós devemos carregar o sofrimento, mas entenda que a gratidão ela não parte de um momento que nós abandonamos o sofrimento. Mas se nós não conseguimos deixar esse sofrimento, fazer alguma coisa para que a nossa vida mude e esse sofrimento acabe, nós devemos permanecer grato, com a dor ou sem a dor, com o sofrimento ou sem o sofrimento. Mas esse texto ele não está falando somente sobre o sofrimento, ele expande o nosso raciocínio. John Gill, um grande teólogo batista puritano, ele diz que nós devemos ser gratos, e aí eu passo a citar, pela eleição, porque Deus nos elegeu, pela redenção, pela adoção, pela justificação, pela regeneração e pela perseverança na graça. Na ideia de John Gill, a gratidão, então, é um reflexo da graça. Não é um mero dever. Deus está nos moldando, nos santificando, e a gratidão é parte desse processo. Então, como a graça de Deus, ela é uma ação que nos transforma e ela é um processo, a gratidão, ela está envolta nesse processo da graça que nos santifica. Nosso quarto e último ponto é que a gratidão, a alegria e a oração são três coisas que estão juntas ali no texto de Tessalonicenses. Então veja bem, não é por acaso que este versículo 18, ele está entre outros versículos. Versículos que têm alguns imperativos, como por exemplo o versículo 16, que diz: regozijai-vos sempre. Também o versículo 17, que diz: orai sem cessar. Essas três atitudes, alegria, oração e gratidão, são interdependentes e definem a espiritualidade cristã. Uma vida centrada em Deus, ela é sustentada pela oração. Ela é expressa pela ação de graça. Percebe que uma coisa está ligada à outra. Deus nos quer alegres, não por negação da realidade. Isso aqui é importante dizer. Foi bom ter colocado isso. Porque quando nós falamos de alegria cristã, nós não estamos falando de uma negação de todo sofrimento da existência humana. Nós estamos falando de uma compreensão diferente a respeito de tudo o que acontece na nossa vida. Mas nós não estamos falando de uma negação da realidade. Então nós não somos alegres porque negamos o sofrimento, mas nós somos alegres porque temos comunhão com a verdadeira alegria, que é Cristo. Entende a diferença? Não somos alegres porque negamos a realidade do sofrimento, mas somos alegres porque estamos em comunhão com a alegria, que é o próprio Cristo. Deus nos quer orando, não por uma mera formalidade, mas por uma intimidade. Deus nos quer gratos, não por uma resignação, mas por fé. Então eu sou grato a Deus, não porque eu estou ressignificando como muitos da teologia e pregadores da teologia coach vai dizer, você tem que ressignificar o seu sofrimento e ser grato. Não é isso que o texto diz. Nós estamos sendo gratos a Deus não por uma resignação, nós estamos sendo gratos a Deus por fé, porque nós acreditamos que mesmo em meio ao sofrimento, Deus continua sendo perfeitamente bom. Perceba isso. Tá? Assim, eu faço uma alusão aqui a Charles Spurgeon comentando Salmo 23, que ele diz, ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Essa ideia de passar pelo vale da morte e não temer mal algum, Charles Spurgeon, no seu comentário a respeito desse texto, ele diz que para que exista sombra, deve existir luz. Então, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu sei que Deus está acima de todas as coisas, porque só tem sombra naquele vale porque existe luz. E a luz, uma hora, vai sobrepor, vai destruir a sombra. Percebe isso? Então, é por fé que nós somos gratos. Então, ser grato, concluindo, é uma forma de viver com os olhos fixos em Cristo. Então sejam gratos em tudo, por tudo e com todas as coisas. Saiba que Deus está presente. Tem alguns hinos
da nossa trajetória cristã que nos lembra dessa questão de gratidão. O hino da harpa cristã, que tem como refrão e diz as seguintes expressões: mais grato a ti, mais consagrado, faz-me mais grato a ti, Senhor. Percebe isso? Mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor. Tem um outro que eu gosto muito também, que diz assim sobre as bênçãos de Deus. A canção por título Conta as Bênçãos. Diz assim: conta as bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma a uma, dize-as de uma vez, e há de ver surpreso quanto Deus já fez. Então, todas as vezes que nós olhamos para a nossa vida como um todo, nós temos muito mais motivos para agradecer do que para criticar a Deus ou para murmurar a respeito de Deus. Tá bom? Então, nós devemos entender que a gratidão ela não é apenas uma ordenança, ela é um estilo de vida que nos transforma gradativamente. E isso sim tem a ver com a salvação em Cristo. Não é apenas um otimismo irracional, mas sim uma maneira santa, bíblica e mais próxima de Cristo de se viver. Tá bom? Gente, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se inscreva aqui nesse canal, comente, tá? Ative o sininho para que você receba semanalmente os nossos vídeos. Tá bom? Até a próxima. Nós continuaremos a nossa série de 12 lições.